A paz do Senhor, povo de Deus, tudo bem com vocês? Hoje o vídeo é um pouquinho mais calmo, porque é um vídeo espiritual. Eu trouxe aqui novamente a Karina para contar um testemunho para vocês. Se você é espiritual, fica no vídeo. Se você é uma pessoa que tem visão e sonho espiritual, fica no vídeo. É porque às vezes tem pessoas que quando vê o vídeo espiritual falam: ah, eu não acredito nisso, é porque eu nunca vi, que não sei o que. Se você não vivenciou, é claro que você, provavelmente a probabilidade de você acreditar, de você não acreditar é maior. Mas se você vivencia ou já vivenciou, a probabilidade de você acreditar é maior, tá bom? Então, se você é espiritual, fica no vídeo, porque eu tenho certeza que quem sabe você tenha tido a mesma experiência espiritual. E eu quero que você comenta aqui embaixo a tua experiência, e eu vou estar lendo. Você também que tem sonhos espirituais e não sabe decifrar, pode colocar aqui embaixo, porque às vezes eu consigo decifrar sonhos, né? Na maioria das vezes sim, tem pessoas, muita gente chega pra mim: irmão, sonhei assim, assim, assim. E de repente Deus dá aquela graça, né? Não aqui me enaltecendo, mas pela graça de Deus eu consigo decifrar sonhos, porque eu tenho muitos sonhos desde criança. E hoje eu trouxe aqui novamente a Karina para poder contar uma experiência. Eu tive uma experiência parecida que vou estar trazendo aqui em outro vídeo, mas hoje eu vou deixar a oportunidade para ela falar com vocês, amém? Então fica aí no vídeo e seja edificado espiritualmente. A paz do Senhor, meus queridos e minhas queridas. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer a Deus pela oportunidade e também pela vida da Leandra, que me deu essa oportunidade de estar trazendo esse testemunho de algo que aconteceu comigo. Então, eu gostaria de deixar primeiramente uma palavra que se encontra no Salmos 46, no verso 1 e verso 2, que nos diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Amém? E eu gostaria de estar deixando esse testemunho para você que principalmente tem passado por momentos difíceis e angustiantes, que tem pensado muitas vezes que Deus não está com você. O Senhor, Ele ainda fala com o seu povo em nossos dias. Não é só antigamente, mas Ele ainda continua a falar através dos sonhos e revelações. Verdade. Há mais ou menos há uns 7 anos atrás, eu tinha uma faixa de 13, 14 anos, era praticamente nova convertida, tinha aceitado Jesus há pouco tempo, e eu estava passando por uma fase da minha vida, um momento de depressão. Nós sabemos que a fase da adolescência não é fácil, ainda mais quando você é aquele adolescente que busca a Deus em espírito e em verdade. O inimigo, ele vai fazer de tudo para investir contra a sua vida. E eu estava passando por uma fase que eu estava entrando quase em depressão. Muitas vezes o inimigo vinha e falava bem assim pra mim: por que você não se mata? Se você se matar vai ser melhor, você não é importante pra ninguém. As promessas que Deus te fez não vai se cumprir. E esse pensamento estava na minha mente. E eu gostava muito de, aos domingos, ir ao monte com algumas irmãs conhecidas minhas do círculo de oração. Gostava de estar orando, buscando, consagrando a Deus ali. E naquele dia eu subi ao monte com uma angústia tão grande na minha alma. Eu me lembro como se fosse hoje. O momento que eu estava passando era um momento tão difícil, mas o Senhor, ainda bem que o Senhor é fiel para com aqueles que o buscam. Eu subi naquele monte com meu coração aflito e eu fui orar a um lugar à parte. Comecei a falar: Deus, eu não aguento mais essa situação, tira essa angústia da minha vida. Eu fui falando para Deus e de repente, com os meus olhos fechados, assim como eu estava, eu vi um trono branco. Era a coisa mais linda, um trono. E sobre esse trono, que reluzia como ouro, eu vi um varão de branco. Mas só que eu não vi o rosto dele, o rosto era muito reluzente. Das mãos dele saía luz. Era como se fosse uma fonte de luz, não dava para enxergar ele. E do lado dele tinha 2 varões em pé, que eu imagino que eram anjos resplandecentes, assim como este homem que estava no trono, este homem que é Jesus Cristo. E eu via ele, e um daqueles anjos que estavam ao lado dele tinha uma espada de ouro nas mãos. E de repente, Jesus se levantava do trono, se virava para aquele anjo, e aquele anjo dava nas suas mãos uma espada. E ele vinha até mim com aquela espada. Eu estendia as minhas mãos e Jesus me dava aquela espada nas mãos
como se Ele estivesse dizendo assim: filha, eu te chamei para lutar, eu te chamei para guerrear, eu te chamei para uma missão. Então eu quero te dizer uma coisa nessa oportunidade: não importa a situação que tu estejas passando, o Deus que te chamou, Ele zela pela sua vida, Ele cuida de ti. E eu me lembro que alguns anos depois, eu entrei numa determinada empresa, queridos irmãos, para trabalhar, e nessa empresa eu não tinha muito tempo de estar na igreja, de estar ali presente no culto, e eu fui me esfriando, né, com aquela situação. E às vezes nas minhas folgas, quando eu ia, eu via o poder de Deus cair sobre a igreja, todo mundo sentiu na presença de Deus, e eu ali fria no meu lugar, e aquilo foi começando a me entristecer. E eu disse: Senhor, eu estou nesse emprego, me tira desse emprego, eu quero voltar a ser mais assíduo na igreja, a participar, sabe, a estar ali louvando com os jovens, estar ali pregando nas oportunidades que o Senhor me der. E eu fui me angustiando com aquela situação, com aquilo. Chegou um momento que eu não aguentei mais. Eu fui e pedi demissão, mas antes eu orei ao Senhor. Eu falei: Senhor, o Senhor sabe que eu estou abrindo mão desse serviço pelo Senhor, pela minha vida espiritual, porque eu sei que as coisas terrenas são passageiras, mas a minha vida espiritual é o mais importante. E eu pedi demissão, e foi um momento muito difícil, irmãos, porque eu já não tinha convite mais para pregar devido ao serviço. Eu não participava muito do grupo de jovens devido ao meu serviço, ao horário, tudo e tal. E também agora eu estava desempregada, sem emprego e dentro de casa. Imagina como a cabeça da gente não fica. Você sem fazer nada, você sem recursos, às vezes você quer comprar algo, e eu também sem ministério, sem nada praticamente. Eu estava ali. Quem passou por isso sabe, né, Leandra? Como é difícil. E a minha alma, nesse tempo que a gente se conheceu. Que a gente se conheceu, foi um momento maravilhoso. Foi nesse tempo também que eu desenvolvi o transtorno de ansiedade, né? Por isso que um dos fatores que eu saí do meu emprego, eu desenvolvi esse transtorno, e eu ficava dentro de casa, e muitas vezes eu só sabia chorar e ficar dentro do meu quarto e perguntar para Deus por que eu daquela situação que estava acontecendo. Eu dizia: Deus, cadê as promessas que o Senhor me fez? Não vai se cumprir. Uma noite anterior, eu estava sentada na minha cama e eu já não aguentava mais ficar de joelhos, sabe? Quando a sua alma está tão abatida que você não tem força para orar, você só quer desistir, né? Você pergunta para Deus o porquê, né? E eu estava na minha cama e eu chorando lá, falando com Deus. E novamente eu ouvi a voz do inimigo nitidamente nos meus ouvidos dizendo: por que você não se mata? Você já perdeu tudo, você não tem emprego, você não tem ministério. Você acha que aquilo que Deus prometeu para sua vida vai se cumprir? Se mata, ninguém vai sentir falta de você, você não vai fazer falta para ninguém. E eu comecei a chorar, e eu dizia para Deus assim: Deus, eu posso até fazer isso, mas Senhor, eu vou pro inferno. Aí eu comecei a falar: Deus, eu vou pro inferno, me tira dessa situação. Aí quando foi numa outra noite posterior, eu deitei e falei com Deus, orei deitada, com a minha alma totalmente angustiada, porque eu já não conseguia sentir mais a presença de Deus, estava angustiada ali, né? E Deus, Ele me deu um sonho lindo que eu lembro até hoje. E assim, essa fase que Deus falou que iria vir na minha vida, ela está acontecendo agora. Eu estava num jardim nesse sonho, e tinha um muro assim, e tinha dois galhos de uma flor. E nesse jardim tinha um senhor sentado, com os cabelos bem branquinhos, com aquele chapéuzinho que os judeus usam, que eu esqueci o nome, e com um violãozinho pequeno tocando. Ele tocava uma música, mas aquela música não era brasileira, parecia ser uma música dos judeus, né? Aí eu via de um daqueles galhos maiores brotar um brotinho de uma flor, que era uma orquídea roxinha, mas só que ela não se abria, ela abortava aquela flor, e aquele senhor parava de tocar, e eu olhava para ele, e ele apontava para aqueles galhos de árvore e dizia: um tempo vai passar, e essas flores novamente vai brotar. E eu vejo que esse tempo de angústia que eu passei, Deus, Ele me ajudou a passar. Deus, Ele colocou pessoas na minha vida para interceder, como a Leandra, né? Eu venci através do que? Foi da oração, da intercessão de muitas pessoas, inclusive dela, que orou por mim. Deus repreendeu esse transtorno de ansiedade.
E a fase dos fracassos, graças a Deus, passou. E aquilo que o Senhor prometeu, Ele tem cumprido. Ele tem restaurado o meu ministério. Deus, Ele curou a minha vida sentimental, porque eu era muito ferida sentimentalmente, mas o Senhor, Ele curou, Ele fez a obra na minha vida. E Deus, Ele também me deu um emprego. Por isso que eu digo que vale a pena servir ao Senhor, esperar no Senhor. Eu não sei a fase que você está passando, mas saiba de uma coisa, o Senhor, Ele é fiel nas nossas vidas para cumprir aquilo que Ele promete. Então, se Ele te prometeu algo, confie que vai se cumprir. Para Deus não tem nada impossível. Deus cura, Deus abre porta onde não tem. Deus, Ele é um Deus sem limites. Ele é um Deus insondável. Então confie no Senhor, que assim como Ele fez na minha vida, Ele tem feito, Ele vai fazer. Cada estação que nós vivemos é um aprendizado, mas só que em todos os momentos, até no momento do silêncio, o Senhor, Ele está presente contigo. Por isso, continue confiando nele. Amém. Então tá aí, pessoal, esse testemunho forte, testemunho de restauração, de restituição e testemunho de cura. E você que de repente queira convidar a Karina para poder pregar aí na tua igreja, eu vou deixar o telefone de contato dela aqui. Você pode entrar em contato com ela, eu vou deixar aqui embaixo linkado para você entrar em contato com ela, tá? Ela é jovem, então ela prega para as irmãs, prega para os varões, ela prega para jovem, tem muito conhecimento na palavra, eu assino embaixo, porque eu já vi ela pregar muitas vezes. Então tá aí esse testemunho de restituição, de cura, de restauração. Você que de repente precisa de uma oração, eu vou deixar aqui embaixo o espaço para você colocar o seu nome e o nome da tua família, que eu estarei anotando no caderninho de oração, estarei orando por você, tá bom? Que Deus abençoe você, e eu tenho certeza que eu vou trazer a Karina novamente para trazer mais testemunhos e experiências de sonhos espirituais, porque Deus fala através de sonhos. E esses sonhos, eles vêm para trazer afago para nossa alma, para trazer conforto para o nosso coração, né? Que às vezes você fica, Deus, fala comigo, e aí você sonha, só que você não sabe decifrar. Se você teve algum sonho espiritual, coloca aqui embaixo e eu vou ajudar você, amém? Que Deus abençoe todos vocês e até o próximo vídeo. Deus abençoe, gente, e até o próximo. Tchau, tchau.